Bom dia a todos. Meu nome é Milena Andrade, eu sou responsável pela operação do EQUIM no Brasil. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês, agradecer a presença da Renata Franco, que hoje está como convidada especial para falar um pouquinho sobre as questões de mapeamento de competências, retenção de talentos, desenvolvimento do capital humano. É um prazer ter todos vocês aqui conosco. Uma palestra um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Normalmente a gente fala da parte de produtos do EQUIM, da parte de certificações, e hoje a gente vai falar de vamos dizer assim, uma diretriz um pouco diferente, e é interessante que vocês conheçam um pouquinho do que o EQUIM vem fazendo nesses últimos anos. Há cerca de 10 anos, mais ou menos, o EQUIM se envolveu com um grupo da comunidade europeia. Muitas empresas, não só da Europa, mas também de outros continentes, fizeram parte dessa comunidade e ainda fazem. E foi desenvolvido um modelo de mapeamento de competências para profissionais de tecnologia, que a gente conhece como ECF, que é o E-Competence Framework. Vocês vão começar a ver e ouvir bastante falar sobre esse modelo, até porque, para quem acompanha o EQUIM, para quem conhece um pouquinho dos nossos produtos, vai conseguir entender até como que o portfólio foi redirecionado e foi remapeado, baseado nesse modelo de mapeamento de competências. A ideia do modelo, na verdade, é que a gente tenha uma linguagem uniforme para definir as competências de TI. Isso nasceu na Europa por um motivo bastante interessante, né? A quebra das barreiras de trabalho entre um país e outro, e as pessoas podendo trabalhar, quem mora no país pode trabalhar em qualquer outro país da Europa sem nenhum tipo de restrição. Isso fez com que a comunidade começasse a entender que eles precisavam conhecer um pouco mais dessas competências dos profissionais de TI e criar um modelo, criar um padrão, para que a gente pudesse comparar os profissionais entre uma área e outra, entre um país e outro. Assim nasceu esse modelo de mapeamento de competências. A gente hoje entende esse modelo como uma distribuição entre 5 grandes domínios na área de tecnologia. Vocês podem ver nessa tabela à direita o Plan, Build, Run, Enable e o Manage. E dentro de cada um desses domínios, a gente tem uma lista de competências que são mapeadas para os profissionais de tecnologia. Não existe um modelo ideal, um modelo adequado, um modelo correto ou não, e sim as competências necessárias e adequadas para o tipo de perfil, para o tipo de profissão, para o tipo de papel que essa pessoa desempenha na organização. Então, aqui a gente está falando de um modelo que vai entender como que essas competências estão distribuídas e também trabalhando nesse modelo de proficiência. Então, vocês podem observar que tem 5 coluninhas ali no final, onde a gente tem a proficiência de 1 a 5, indicando o grau de profundidade, o grau de competência desse profissional. O que a gente entende, né, com relação ao modelo, a construção disso? Para não parecer que foi uma coisa desenvolvida e realizada somente pelo EQUIM, aqui nessa página vocês têm alguns exemplos de grandes empresas que participaram da construção, vamos dizer assim, desse modelo. E desse grupo a gente consegue reconhecer muitos nomes, né? São empresas multinacionais, existe também uma comunidade ligada à parte acadêmica, ou seja, uma série de empresas contribuiu para esse modelo. Esse modelo, a gente tem como resultado da criação desse framework um modelo muito estruturado para que a gente possa ter comparativos, né, entre o modelo de competências e os job profiles que existem hoje nas organizações, e a ideia é que a gente possa facilitar processos de recrutamento, de desenvolvimento de capacitação. Quando você desenvolve um plano de capacitação, você conseguir realmente dosar os treinamentos e as certificações para os profissionais de acordo com a necessidade real de cada um deles, do que foi mapeado, fazer um trabalho de retenção de talentos e, principalmente, quando a empresa está com processos de realocação, às vezes a empresa está fazendo uma aquisição, está recebendo colaboradores que estão vindo de outra empresa, como adequar melhor essas pessoas, como entender um pouco melhor onde cada um pode colaborar de forma mais efetiva para a organização. Então, o objetivo principal, essa última frase que aparece aqui, a gente ter as pessoas certas, com as competências certas, nos lugares adequados. Para vocês entenderem muito rapidamente, esse modelo, esse novo serviço do EQUIM, ele trabalha em 2 frentes. A gente tem 2 modelos de questionário, vamos colocar assim, de mapeamento. Um, ele é bem mais simples, ele é um questionário mais curtinho,
onde ele traz à tona somente as 7 principais competências. Daquelas 40 que a gente viu listadas naquela primeira tabela, ele simplesmente traz à tona quem são as 7 principais, só para indicar quais são os pontos de destaque desse profissional. Quando a gente fala do Competency Assessment, aí a gente está falando de um mapeamento completo, onde a gente vai validar as 40 competências vão ser levantadas, inclusive com relação ao grau de proficiência que esse profissional tem em cada uma dessas 40 competências. Então, aqui a gente fala de um questionário mais estruturado, mais profundo, mais extenso e um relatório mais completo. Rapidamente, só para vocês terem ideia do resultado disso, a gente tem os relatórios, né? Então, um relatório completo de assessment, que é aquele que a gente fala que é o mais profundo, ele vai trazer um mapeamento desse profissional, indicando a distribuição das competências dele baseada naquelas 5 áreas, e depois ele abre detalhadamente em cada uma dessas áreas, por exemplo, essa área de plano que aparece em azul marinho aqui no quadro à esquerda, ele abre depois à direita, nas páginas seguintes, e ele vai mostrando das competências que fazem parte do plano, como é que está a avaliação desse profissional. Então, o resultado disso é que você pode ter não só avaliação individual, mas quando a empresa está fazendo isso no modelo mais corporativo, contratando esse serviço, por exemplo, para avaliar uma área como um todo, ou toda a área de tecnologia, você consegue, inclusive, visualizar comparativamente os profissionais, como que são as distribuições das competências. Como eu disse, não existe o certo ou o errado, o relatório mais indicado ou menos indicado, mas sim a visualização aqui de como que essa distribuição de competências está dentro da equipe. Então, isso facilita, inclusive, para o gestor, se ele tem que montar um time rápido para um determinado projeto, que ele possa juntar as pessoas que estão mais aptas, mais indicadas para aquele tipo de projeto, para aquele perfil específico de projeto. Aqui mais alguns exemplos de relatórios que a ferramenta traz. Vamos dizer assim, é mais ilustrativo para vocês conhecerem um pouco do que vem nessa parte do mapeamento das competências nessa área específica do ETF, e para que vocês entendam aonde que o Equisim entra depois, ao final desse processo como um todo. Isso, inclusive, está na parte aberta do nosso site. Depois eu deixo o link aqui para vocês, caso vocês queiram dar uma rastreada, mas já existe um mapeamento de 23 job profiles, que são padrões conhecidos como padrões internacionais. Então, você tem uma série de job profiles para um gerente de projetos, um gerente de gestão de serviços, um analista de negócios, um desenvolvedor, um testador. Várias desses job profiles já estão mapeados e você consegue entender o que seria a recomendação internacional do ponto de vista de mapeamento de competências. Ao mesmo tempo, no meu site também do Equisim, você já consegue fazer um link. Pelo tipo de job profile, você consegue entender quais são as certificações dos treinamentos mais recomendados para que você possa desenvolver melhor essas competências que são necessárias. Bom, por isso vocês conseguem hoje enxergar o portfólio do Equisim também distribuído no mesmo modelo, no mesmo diagrama do ETF. Então, essas 5 cores que representam cada uma delas, as áreas, os grandes domínios de competência de TI, eles hoje fazem parte, inclusive, das logomarcas, dos labels, que a gente chama de identificação dos nossos produtos. Então, assim fica mais fácil também quando vocês estão analisando uma certificação, vocês conseguirem entender qual é a área principal de domínio e também conseguir entender a área de correlação que existe com outras áreas. Um exemplo muito rápido para vocês, só para ilustrar, isso também está na parte aberta do nosso site, quando vocês entram no produto Agile Scrum, por exemplo, e vocês podem comparar um Agile Scrum Foundation com um Agile Scrum Master, quais são as competências que são desenvolvidas ou aprofundadas quando você sai de um curso nível Foundation e sobe nessa carreira, faz um aprofundamento e entra numa certificação, por exemplo, de nível intermediário, de nível avançado. Então, isso ajuda, inclusive, as áreas de recursos humanos, aos gestores e ao próprio profissional a entender melhor que tipo de treinamento e de certificação ele está adquirindo. Bom, depois desse, vamos dizer assim, desse panorama geral, para vocês entenderem um pouquinho o que está por trás dessa apresentação de hoje, é para vocês entenderem uma mudança do Equisim sendo somente um centro de certificação, um instituto de programas de certificação, e essa mudança de conceito para um parceiro realmente ligado à área de competências. Dentro desse contexto, eu vou chamar a Renata agora, que é a nossa convidada de hoje,
para ela contar um pouquinho para vocês, primeiro, né, o que é a empresa, o que eles fazem, e posteriormente mostrar como que ela está integrando esse serviço do Exim dentro dessa, vamos dizer assim, desse modelo de atuação e dessa proposta de trabalho que a integralidade tem, que é a empresa convidada de hoje. Renata, a partir de agora eu passo a palavra para você e eu vou ficar no mute, ao final eu volto aqui e estou acompanhando aqui pelo chat também, caso alguém precise de alguma informação, ok? Ok. Pessoal, todo mundo me escuta? Ótimo. Estou recebendo algumas confirmações aqui também. Qualquer coisa, Milena, me ajude a observar se todo mundo está me escutando, ok? Milena, obrigada pela explicação inicial. Eu agradeço a Exim por essa possibilidade de repassar um pouco da forma como estamos trabalhando e a forma como conseguimos integrar o ECF dentro do nosso projeto, dos nossos produtos, na verdade. E vou explicar um pouquinho, então, quem eu sou, como integralidade, quem é integralidade, o que eu faço, e passar para vocês uma forma de acelerar negócios, né, desenvolvendo o capital humano, pensando aí nas competências na área de TI. Então, a integralidade, na verdade, ela é uma empresa que faz parte de um grupo de empresas. Hoje, nós somos em três marcas, né, 2 empresas e uma marca, onde tem a Virtuate Informática, que foi lançada inaugurado em 1999, já tem algum tempo aí de atuação na área de TI. A integralidade iniciou em 2014 com foco em desenvolvimento do capital humano. E o Renata Frank, no caso a minha experiência desde 93, gerando aí conhecimento e gerando informação na área de TI. Tá? Então, um exemplo então eu tenho aí a parte da Virtuate Informática, a gente trabalhou desde 99, na verdade, na área de TI e há 15 anos a gente trabalha na área de qualidade de software, consultoria na área de qualidade de software. Como falei, integralidade, desenvolvimento do capital humano e livros, artigos, palestras realizados por mim, como Renata Frank. Mas explicando um pouquinho mais do falar de TI, desenvolvimento de pessoas, como é que a gente está encaixado nesse meio, né? Eu tenho já mais ou menos aí 23 anos na área de TI, fundei as 2 empresas e durante 20 anos, mais ou menos 19, 20 anos, e nos últimos 10 anos atuando na consultoria e qualidade de software, eu sentia falta do desenvolvimento de pessoas. Trabalhei muito tempo falando sobre procedimentos e ferramentas, a qualidade do software, qualidade de forma como desenvolvia, ferramentas utilizadas, o processo de desenvolvimento de software, mas sentia falta do desenvolvimento das pessoas. E com isso acabei me especializando em algumas áreas de desenvolvimento humano, voltado para poder suprir essa lacuna. Né? Apenas para título de curiosidade, algumas empresas por quem eu já passei, dando consultoria ou atendendo diretamente como funcionária. Por onde eu andei na parte de treinamentos, palestras, workshops, alguns selos e alguns certificados que eu tenho, né? E falando aí como que se relaciona, então, essa parte de procedimentos, ferramentas e pessoas dentro do ambiente de TI. Não só dentro do ambiente de desenvolvimento de software, tá? Mas na parte de serviços de software, serviços em TI, na parte de contratação de TI, né? Eu passei de desenvolver pessoas para desenvolver pessoas para desenvolver pessoas que estão desenvolvendo software, na verdade, né? E essas 3 dimensões críticas que eu estou apresentando para vocês aqui são as 3 dimensões críticas da qualidade para qualquer processo, não necessariamente só para processos de software ou serviços de software. Que você tem que ter um equilíbrio, é um tripé, né? Em que você tem que ter as ferramentas e equipamentos adequados ao trabalho. Você precisa ter os procedimentos ou as instruções de trabalho que vão definir aí como é que se relacionam as tarefas, como é que se relacionam as responsabilidades das pessoas, né, o que tem que ser feito. Mas é muito importante que você tenha pessoas com competência, com conhecimento, com experiência, com treinamento e que estejam motivadas a fazer esse trabalho. Né? Então, tendo esse equilíbrio, e não é difícil de entender por que se forma equilíbrio, se a gente pensar aí, inclusive pensando lá na geometria,
que nós temos 3 pontos formando um plano, isso forma um equilíbrio. Se você tem aquele banquinho de 3 pontos em casa, de 3 pés em casa, e que quando você senta você percebe que ele está equilibrado, e quando tem um banco de 4 pernas, sabe que ele pode ter um joguinho ali, você não fica tão equilibrado, você entende o porquê do equilíbrio. Então, é importante você ter o desenvolvimento integral, e por isso que a gente chama de o desenvolvimento integral do capital humano, que não é só oferecer ferramentas e oferecer equipamentos, não é só oferecer instruções de trabalho ou metodologia, mas também desenvolver a pessoa nas suas competências, né? Bom, se a gente vai falando então de competência, por que é importante a gente entender competência? Eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de competência na frente, que tem a ver diretamente com o ECF, né? Então, nós contratamos as pessoas por habilidades técnicas, normalmente, no processo seletivo, né? E a gente demite ela por falhas de comportamento ou porque elas não se adequam ao cargo de forma com relação à habilidade técnica. Ela vem com uma especialidade ou vem com uma habilidade técnica e quando você vai colocá-la no dia a dia da sua empresa, ela não atende aquelas competências necessárias, ela não está no lugar certo, tá? Então, é muito importante a gente, dentro do contexto organizacional, olhar para as competências de forma integral, não só comportamental, mas também o desenvolvimento técnico. Opa, achei que não estava mudando o slide. Bom. E se você olha, então, como eu vim falando, a questão da qualidade no ambiente de TI, eu não vou falar, vou repetir que eu não estou falando só na parte de desenvolvimento de software, apesar dos modelos que estão aí em destaque. As pessoas conhecem para dentro da qualidade de software, tá? Mas MPSDR, CMMI, Microsoft, a própria ISO, tem normas e tem modelos que são requisitos que são relacionados não só ao desenvolvimento do software, mas a atividades de TI, de suporte, atividades de TI dentro de uma empresa, contratação de TI, né? Então, a gente fala que essas normas e padrões, elas falam, todas elas têm uma área que fala, um requisito para a gente atender, para poder saber se a empresa está atendendo essa norma, está atendendo essa maturidade, que fala sobre precisamos ter pessoas com comportamento, com habilidade, com treinamento, motivadas, com conhecimento e vontade de fazer, executar esse conhecimento, aplicar esse conhecimento para a qualidade da entrega de serviço e a entrega de produto também. E a gente não fala da entrega só para o cliente final, a gente fala da entrega de valor também dentro do time, dentro da empresa como um todo, né? Então, apenas voltando àquele tripé, né, e que a gente está sempre falando sobre ter esse equilíbrio entre os 3 pontos. Se eu saio um pouquinho dessas normas, né, empresas aí da área de TI que são voltadas à agilidade, a gente tem dentro do ambiente ágil também falando sobre as interações entre as pessoas, né, a troca de conhecimento entre as pessoas, mais do que apenas processo e ferramentas, a colaboração com o cliente, né, mais do que simplesmente seguir uma regra específica detalhada no contrato. Então, são competências que têm que estar desenvolvidas para atender com qualidade e para atender com agilidade. Então, aqui eu estou colocando toda a parte do Manifesto Ágil, né, que é a referência para o ambiente de agilidade. E eu volto, então, no tripé, né, que mostrar aqui. É importante ter esse equilíbrio entre ter um ambiente que oferece ferramentas e recursos, né, ferramentas, equipamentos adequados para a execução do trabalho, que tem instruções de trabalho, que é saber como fazer uma gestão de um projeto, saber como fazer a gestão de um serviço, a entrega de um resultado de trabalho, de um chamado, por exemplo, né? E que as pessoas tenham essa habilidade, tenham esse treinamento e que estejam motivadas a fazer isso. É muito importante esse equilíbrio. E quais os desafios para a gente poder desenvolver o capital humano, a gente entregar com valor esse resultado, né? A gente precisa saber identificar e reter esses talentos. Então, como é que a gente identifica que tem aquele profissional dentro do nosso time que tem aquele conhecimento, sabe utilizar aquele conhecimento e tem atitude para utilizar aquele conhecimento, né? Como é que a gente faz de forma objetiva, de uma forma sem ser apenas pela observação? Como é que eu desenvolvo liderança, né? Qual que é um grande desafio hoje? A gente entende que liderança não é ser chefe, liderança é você
Na verdade, só existe o líder porque tem o liderado, né? Mas é você ter aquele profissional que nos motiva, que nos direciona, que é exemplo, que é modelo, que nos faz seguir adiante com qualidade, entregando valor, né? Como é que a gente aumenta a produtividade? Como é que entrega com eficácia, né? Promovendo qualidade dentro da empresa, satisfação para todos os envolvidos, entregando valor não só para o cliente final, mas a qualidade do produto entregue, do serviço desenvolvido dentro de todos os passos dentro da empresa, né? E com agilidade. São desafios. Então, eu vou mostrar para vocês, então, como que a gente faz para identificar e reter esses talentos, desenvolver esse capital humano, formando times aí de alta performance e gerando valor para todos os envolvidos. Bom, eu faço parte da integralidade, como vocês já sabem, falei no início. Hoje, a integralidade eu trabalho em 4 linhas de atuação no desenvolvimento do capital humano. A gente tem a parte de consultoria em RH, ou consultoria em gestão estratégica de pessoas. Nós temos o produto Transformação Integral, que é o que eu vou falar para vocês hoje aqui. A gente tem a Academia para Líderes, desenvolvimento de competência não somente comportamental, mas também técnica. E o Projeto Maestria, que é trabalhar esse conhecimento, esse conteúdo para impulsionar para novos resultados, né? E resultados inovadores. Mas eu vou falar para vocês, então, do Transformação Integral. Bom, o Transformação Integral, ele é aplicado para o indivíduo, para a empresa como um todo e com foco no time de desenvolvimento de serviço, no time de desenvolvimento de uma empresa. Tá? Ele é um programa exclusivo, com técnicas e ferramentas inovadoras, inclusive porque a gente usa agora o ECF. O que é o Transformação Integral? Tá? A gente primeiro entender por que eu falo do integral, o que é uma transformação integral. Porque a gente entende dentro de uma empresa que as pessoas não trabalham de forma isolada. Elas trabalham hoje muito em colaboração para poder ter um bom resultado. E trabalhando em time, trabalhando em equipe, trabalhando dentro dos departamentos, se você pensar que o meu conhecimento mais o seu conhecimento, vamos dizer que a gente estivesse na mesma empresa, somado, ele é muito mais do que 1 mais 1 igual a 2. Né? O meu conhecimento e o seu conhecimento, ele se torna um produto exponencial quando a gente fala em time. Por quê? Porque se eu passo o meu conhecimento para você, e você passa o seu conhecimento para mim, eu não perco o meu conhecimento, eu ganho com o seu e a gente pode produzir algo muito maior em conjunto. E esse potencial de time, esse potencial de um grupo, ele pode ser tanto para levar para o prejuízo, como para a lucratividade de uma empresa, se não for bem direcionado. Então, a transformação integral, ele é para direcionar para uma empresa ter lucratividade, produtividade, resultado, aceleração de negócio, mas de uma forma positiva dentro da empresa, pensando nesse potencial de um time atuando, ou equipe de trabalho, né, atuando junto. Mas a gente está falando de gestão por competência, né? Então é importante entender essa definição de competência. A definição de competência, ela vem do CHA, o conhecido CHA, né? Que são conhecimentos, habilidades ou técnicas e atitudes. Então, uma pessoa ser competente, ou ter a competência técnica, como, por exemplo, visto lá no mapeamento do ECF, ou ter a competência técnica com alguma proficiência, uma competência comportamental, quer dizer que ela tem esse conhecimento sobre um determinado assunto, uma questão técnica ou uma atitude, ou algo comportamental, né? Ela sabe como fazer utilizando esse conhecimento e ela tem o querer fazer, então ela tem a atitude de utilizar esse conhecimento da forma como ela sabe fazer para gerar algo novo. Isso é uma competência, né? Então, é importante entender isso, e a gestão por competência nos ajuda a desenvolver, né, e a identificar e a gerenciar esses perfis profissionais para proporcionar melhor retorno do negócio. Melhor retorno o que foi bem falado pela Milena ali no início. A pessoa certa, com a competência certa, no lugar certo, né? Para que produza melhor, que produza um resultado de valor maior, de um valor, não um valor financeiro, mas um valor agregado, valor entregue, percebido para todos os envolvidos e principalmente para o cliente, né? E o Transformação Integral, a metodologia dele, trabalha muito com desenvolvimento de competência. Então, a gente trabalha dentro esse método de aprendizado 70-20-10, onde a gente coloca que a gente tem 10% do projeto, 10% desse programa estabelecido dentro da empresa,
A gente trabalha com educação formal, ou aprendizado formal. Depois, 20% do projeto, a gente tem o aprendizado social, que é a interação das pessoas, né, no dia a dia, a troca de conhecimento provocada por um coach, provocado por um mentoring, né, uma equipe de trabalho ali atuando com aquele conhecimento adquirido no aprendizado formal. E os outros 70% é o aprendizado por experiência, que é a aplicação desse conhecimento. Então, a gente tem receber o conhecimento, saber fazer, porque a gente aprende na prática sabendo fazer, e colocar essa experiência no dia a dia, gerando um resultado. Então, a base da metodologia, da aplicação do transformação integral é em cima do 70-20-10. E quais são as atividades que a gente executa, né? Primeiro, a gente tem uma fase de preparação do transformação integral, onde a gente faz um diagnóstico da empresa, planeja esse programa dentro da empresa e aplica a metodologia 70-20-10 utilizando o Team Coaching. Como é que funciona isso? E no início a gente faz um assessment, e daí, dentro desse assessment, hoje é o que nos deu o maior potencial de negócio, a gente está utilizando o ECF, né? Porque a gente, dentro da área de TI, não só avalia a parte de competência comportamental dos profissionais, mas também saber como é que está a competência, como é que está o conhecimento, como é que está a habilidade, essa aplicação desse conhecimento no dia a dia desses profissionais que estão envolvidos nesse projeto, né? Então, a gente utiliza o ECF para mapear e direcionar adequadamente o profissional, passa por um período de capacitação formal, né, onde a gente, a partir da identificação desse assessment, dessa avaliação de competências dos profissionais, a gente identifica quais são os treinamentos necessários, onde a gente precisa fortalecer informação, onde a gente já tem conhecimento interno que pode ser reaproveitado e pode ser distribuído, identificando um profissional interno que também pode ser um treinador, né? Então, aplica aí o treinamento formal. Depois, durante um período estabelecido no planejamento, a gente tem os encontros dos times quinzenais do Team Coaching, né? Onde a gente provoca esses times, provoca esses profissionais a utilizar esse conhecimento que foi adquirido, esse conhecimento que foi identificado, né? Esses talentos que estão ali a utilizar isso em benefício de um objetivo. Então, por exemplo, a empresa quer desenvolver um novo produto, ou a empresa, dentro de um período de 5 meses, 4 meses, quer desenvolver um novo produto, ou a empresa precisa melhorar o seu processo de atendimento ao público. Então, o próprio time que é selecionado e que tem as competências adequadas são provocados dentro desse, que a gente fala do aprendizado social, utilizando o Team Coaching, a gerar um resultado, né? Acompanha isso dentro de como é que é essa aplicação desse resultado no dia a dia da empresa para poder selecionar a melhor proposta de aplicação do conhecimento, né? E mede o resultado novamente. Então, mede como é que foi esse desenvolvimento dessas competências ao final desse programa, ao final desse período planejado de transformação integral. E a gente usa novamente o ECFIN, o ECF, que foi bem explicado pela Milena e mostrou lá. A gente, inclusive, saber se a pessoa adquiriu a competência, né, conseguiu utilizar, ou se ela desenvolveu um nível a mais de proficiência, né? E depois gera as lições aprendidas no final, em cima desse projeto. O que é interessante é porque nós temos uma empresa, por exemplo, sabendo quem são seus talentos, identificando as competências dos profissionais necessários para direcioná-los na posição adequada dentro da empresa, ela adquire treinamentos ou fornece treinamentos direcionados para um resultado específico e não fica só na questão do treinou a pessoa, treinou o profissional. O profissional, ele é instigado, provocado a utilizar esse conhecimento, a utilizar as suas competências, o seu talento no dia a dia da empresa para gerar um resultado. Então, não é só o profissional que é capacitado. A gente tem uma empresa como um todo impactada, clientes mais satisfeitos porque tem todo um time, todo um grupo de pessoas, uma equipe de trabalho, aplicando esse conhecimento de forma proativa, né?
E depois disso, então, até explicando para vocês dentro do definição de processo, mas onde que se encaixa aí hoje a nossa parceria com a Exim, né? Então, na hora de a gente falar sobre formal learning, que é o treinamento formal, aprendizado formal, a gente tem uma possibilidade de selecionar melhor dentro do portfólio da Exim os treinamentos necessários para poder desenvolver aquelas competências. Por quê? Porque antes disso a gente já utilizou o ECF e soube entender quem são os profissionais, esses talentos que estão dentro da empresa. A gente consegue, inclusive, reter esses talentos, porque a gente consegue motivá-los a dizer assim, vai haver uma transformação integral aqui dentro, você vai poder aplicar o seu conhecimento, aplicar suas habilidades, aplicar o seu dia a dia para fazer algo melhor e fazer algo de mais resultado dentro da empresa. Depois disso, né, dentro do, como eu expliquei, no Social Learning, do Team Coaching, hoje a integralidade, ela usa um método baseado numa certificação internacional, foi oferecida pela SLAC aqui no Brasil, a Sociedade Latino-Americana de Coaching, e ela é uma metodologia que tem reconhecimento internacional da aplicabilidade e da eficácia, tá? É importante a gente deixar claro que existe uma diferença entre coaching executivo, coaching de grupo e coaching para time, tá? O coaching executivo, a gente vai trabalhar as competências técnicas e comportamentais do executivo individualmente, atendendo uma meta da empresa. O coaching de grupo, normalmente a gente reúne esses profissionais no mesmo momento. Para o coach isso é interessante, porque ele reúne e atende uma única vez 4, 5, às vezes mais profissionais, mas cada indivíduo do grupo tem a sua meta independente, tá? Sua meta individual. O coaching para time, ou team coaching, a gente atende uma meta da empresa. Então, o time está ali, vai ser desenvolvido individualmente, desenvolve suas competências, desenvolve sua competência de colaboração, como trabalhando em equipe, mas todos olham para o mesmo resultado, todos eles têm que desenvolver habilidades, desenvolver propostas de trabalho, de entregar resultado, pensando num resultado único ou numa meta que a empresa define, tá? Um alcance em cima para o time, para uma equipe dessa forma. E o processo de team coaching, ele pode acelerar entrega desse resultado, essa entrega de valor em até 7 vezes, tá? Depois disso, tem a parte de, como eu falei, né, os 70% de a experiência de treinamento, que ela acontece, então, na troca de conhecimento no dia a dia. O time que está participando do Team Coaching, ele vai impactar outros profissionais dentro da empresa, vai impactar o cliente, vai impactar os líderes, né, acima dele. E a estratégia que foi definida, ela é transformada em resultado duradouro, porque, nesse caso aconteça de um dos profissionais que passaram pelo processo de transformação integral resolva sair ou tenha um reposicionamento dentro da empresa, ele vai sair de um time para ir para o outro, a empresa não fica sem esse conhecimento, porque ele ofereceu a capacitação formal, o time utilizou esse conhecimento numa proposta dentro da empresa, então impactou a empresa como um todo, levou esse conhecimento para outras pessoas, ensinou como aplicar, né, e mostrou que isso dá resultado, e depois esse resultado fica para a empresa, né? Renata? Do entendimento de competência. Renata? Oi, estou escutando. Oi. Não, o som tinha falhado quando você virou esse último slide. Se você puder só retomar um pouquinho, porque talvez não tenha sido só para a gente. Eu estou com mais algumas pessoas aqui que já finalizaram, que perderam esse finalzinho agora. Esse slide que está na tela, transformação integral, diferencial de mercado? Isso. Perfeito. Então, todo mundo me escuta? Melhorou o áudio?
Ok, eu recebi alguns sims. Bom, ótimo. Então, o que é esse diferencial de mercado, né? Que hoje o Transformação Integral, ele não trabalha só com desenvolvimento de competências comportamentais. A gente trabalha utilizando o ECF, em conjunto com a nossa ferramenta interna de competências comportamentais, que é o Integralidade Profiler. Então, a gente casou essas duas ferramentas e desenvolve nos profissionais, ou identifica, seleciona, apoia as empresas, não só olhando para a competência comportamental, como foco em resultado, facilidade de comunicação, empatia, não só isso, né, liderança, né, a atitude de um líder, mas também nas competências técnicas, que o ECF nos ajuda a mapear e entender não só o desenvolvimento, mas a proficiência do profissional em cada uma das competências, né? E a gente tem aí como parceiro estratégico a Exim e a SLAC, que nesse programa, nesse produto de transformação integral, a SLAC é a Sociedade Latino-Americana de Coaching, a gente está sempre olhando para como nós podemos melhorar esse produto, não só utilizando somente o ECF, mas o que a gente pode aproveitar do portfólio da própria Exim, né, de capacitação, de direcionamento de conhecimento e de certificações, e a SLAC com o método de Team Coaching e o direcionamento aí das competências comportamentais para profissionais atualizados, né? E quais são os resultados que a gente gera aí com transformação integral? Então, cultura de alta performance, né? Ter desenvolvimento adequado das pessoas, colocar as pessoas no lugar certo, com a competência adequada, com a motivação adequada, né? Agilidade de resultados, porque se você utiliza não só dar no treinamento, mas se você faz um processo completo de treinar, provocar e gerar um resultado com esse conhecimento que foi adquirido no treinamento, e isso é compartilhado com outras pessoas, com outros profissionais dentro da empresa, você tem aí uma agilidade de resultado e você também tem uma visão sistêmica, né? Um engajamento maior. Você tem redução de conflito, porque você tem conhecimento das pessoas, as pessoas se conhecem tecnicamente, conhecem em questões comportamentais. Tem melhor gestão de tempo, você vai acelerar negócios, que é bem a frase inicial da Exim, a pessoa certa, com competência certa, no lugar certo, né? Você detecta e retém talentos, porque você não perde mais aquele profissional que é o teu diamante bruto, porque você identifica qual é a possibilidade de desenvolvimento daquele profissional. Você tem mais assertividade no planejamento, né? Desenvolve esse potencial de colaboradores e tem integralidade das ações. Desenvolver pessoas através de treinamento, através de processos de desenvolvimento de competências, através da troca de experiência, através da integração não só do time de trabalho, mas todas as pessoas da empresa, inclusive o cliente final. E a minha pergunta fica sempre, vamos juntos acelerar negócios? Né? Milena, obrigada. Devolvo a palavra para você. Bom, aberta a sessão de perguntas e respostas. Vamos ver aqui quem tem alguma dúvida. Se vocês puderem, por favor, deixar as perguntas aqui na ferramenta, ou pelo chat, ou pelo e-mail, para a gente acompanhar. E aí a Renata está aqui à disposição, nesses últimos minutos, para conversar um pouquinho com a gente. E fica de olho para ver se entra alguma mensagem direta, porque às vezes o pessoal manda no individual e não no grupo. Pode ser que chegue alguma coisa direta para você. Renata, tem uma... Aliás, abriu aqui no chat, não sei se você conseguiu ver, o Fernando está fazendo algumas considerações aqui a respeito da adesão com relação à ISO, e depois ele faz um comentário a respeito da ISO de qualidade na educação,
a 2015, parte de 2001, e fala que tomou conhecimento esse mês, que é uma coisa talvez mais recente, que ele conhece muito pouco. Não sei se você tem alguma consideração a fazer a respeito dessa norma em especial. Ok. Fernando, eu também sou adepta das empresas aderirem ou utilizarem a ISO como referência aos seus processos, tá? Por que é importante? Eu conheço não só essa de gestão da qualidade de educação, mas outras que são específicas para a qualidade de serviço, para a 9001, que é a mais conhecida, mas outras que são voltadas para software, para TI, e para gestão de informação, por exemplo, dentro das empresas, para gestão de serviço das empresas, né? E o que é importante ter a ISO como referência? Porque a ISO, essas normas de referência para a gestão da qualidade, elas nos trazem o que esperar, quais são os requisitos para atender esse nível de maturidade ou essa qualidade dentro da empresa, né? Então, ele não vai dizer como fazer, ele vai dizer o que espera encontrar. Então, se a empresa vai ser avaliada ou não, um dia com o avaliador, ou seja uma avaliação interna, vai olhar para essa norma para dizer se a empresa está atendendo essa norma, ele vai olhar assim, olha, a norma espera que você tenha pessoas capacitadas, pessoas motivadas e com competências adequadas para executar as atividades, seja de gestão de qualidade na educação, ou seja um outro produto, uma outra área. E a empresa, ela vai poder dizer o como que é o seu procedimento, como que ela faz isso, como que ela mantém as pessoas capacitadas dentro da empresa, como é que ela promove, qual que é o processo de desenvolvimento dessa pessoa desde o momento que ela entra na empresa, né, integrada aos seus processos, ou como que ela faz mudança de carreira dentro da empresa, inclusive até o desligamento da pessoa, como é que ela trabalha com isso. Então, uma norma ISO, ela ajuda, e eu sou adepta também, porque ela te ajuda a dizer o que esperar, são as boas práticas, né? Algo que já vem sendo mensurado e visto em mais, não só em uma empresa, mas em milhares de empresas que estão dando resultado positivo. Então, é importante ter esse norte, né? Mas é importante saber o como. Então, buscar o como implantar isso dentro da empresa. Não é simplesmente gerar um documento e ter uma evidência de um documento que você tem treinamento das pessoas. É importante você colocar isso como prática do dia a dia, como não uma necessidade para ter um certificado ISO, mas sim para ter a qualidade. E o certificado ISO, ele é uma consequência, né? A gente fala que é a cereja do bolo, dizendo assim, olha, nós alcançamos porque a gente realmente faz isso no dia a dia, tá? Não sei se eu te passei uma informação que você gostaria. Se você tiver mais alguma dúvida, por favor, pergunte. Renata, só complementando, eu acho que, assim, de modo geral, quando a empresa ela tá buscando uma certificação ISO, quando ela já tem, ela tem vamos dizer assim, uma obrigatoriedade, né, de manter isso vivo, senão ela não se requalifica, ela tem que ser auditada periodicamente para que ela mantenha seu selo ISO. Então, acho que isso faz com que a própria movimentação dentro da empresa, de não engavetar os projetos, né, das novidades que às vezes são colocadas em prática, dos novos projetos, da parte de capacitação, de desenvolvimento, para que isso não vire também alguma coisa que você faz por 6 meses, um ano, e depois vai para a gaveta e ninguém mais olha. Então, como é um processo, né, de PDCA mesmo, de melhoria constante, isso faz com que a empresa mantenha isso vivo. Acho que a ISO ela traz essa obrigatoriedade de a gente não engavetar, né, os projetos. É isso mesmo, Milena. Isso que é o que eu apoio, que eu incentivo as pessoas a buscarem uma norma, né? Ou seja, a ISO, no caso que a gente atendia também CMMI, no PSPR, essas outras normas para software, porque elas geram isso dessa manutenção e melhoria contínua em cima de maturidade, desenvolvimento das pessoas, disso ser mantido e não simplesmente ser uma coisa lá na parede que tem a ISO, né? Só tivemos um certificado um dia e depois a gente não trabalha mais com isso. Isso faz com que a gente mantenha as pessoas motivadas, faz com que mantenha os profissionais adequados, né, se desenvolvendo, com visão sistêmica, porque consegue entender não só o seu papel, mas o papel do outro, da outra atividade sendo executada, quais são as responsabilidades. Isso realmente é bem interessante, bem colocado, Milena.
Alguém mais quer aproveitar esses minutos finais aqui com a Renata, tirar alguma dúvida? Nós deixamos em tela os contatos, tanto da Renata quanto o meu aqui no Xing. Então, bom, acho que se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente pode encerrar a apresentação, Renata. Os contatos ficam em tela. Ah, parece que tem mais uma pergunta que não entrou para mim, acho que entrou direto, talvez, no contato da Elke aqui, que está como host. Espera aí que acho que o Fernando tem mais uma pergunta para fazer para você. Ok, Renata, acho que você consegue ver porque está para todos os panelistas. Sim, veio um do Fernando também, né? Como vender esse projeto de desenvolvimento de capital humano para alta direção. Bom, Fernando, o que eu posso dizer é, para vender, é para alta direção que você tem que acabar vendendo, tá? Porque você tem que mostrar o valor que você vai entregar, e não só o valor financeiro, o valor de entrega que você vai ter, o valor agregado que vai ser desenvolvido. Hoje, por exemplo, eu encontro muito empresas falando assim, não, mas eu não vou comprar treinamento, porque treinamento, depois meu profissional vai embora, eu perco esse conhecimento. Então, tem que mostrar que esse desenvolvimento de capital humano de forma integral, ele não é só fazer uma ação de treinamento, ele fazer uma ação de certificação do profissional, um treinamento do profissional, a ação de identificar quem são esses profissionais adequados e direcioná-los para a posição correta dentro da empresa e a aplicação disso, né? Então, mostrar esse projeto integral, mostrar um projeto que você não só desenvolve ele de forma conhecimento, mas que aplique esse conhecimento lá dentro. Então, hoje, para vender para alta direção, não é simplesmente falar, precisamos de um treinamento, é por que precisamos, onde vamos aplicar, por que a gente precisa saber melhor sobre as competências desse profissional, como que nós vamos trabalhar com essa informação, o que nós vamos utilizar com isso e qual resultado nós vamos gerar no dia a dia da empresa, o que a gente pode melhorar, né? Hoje, o mercado está buscando soluções inovadoras, está buscando trazer algo que seja realmente voltado ao valor. As pessoas não compram mais porque tem um valor financeiro acessível, compram por qual que é o valor sendo entregue, qual que é esse resultado que vai me gerar como potencializando outras ações dentro da empresa, tá? Então, mostrar mesmo de forma completa, de forma integral, dizendo assim, ó, não é só precisar treinar, é porque, onde vai ser aplicado, o que vai ser gerado, acompanhar e mostrando o resultado, tá? Renata, se precisar de ajuda, você ajuda também, né? E a gente pode ajudar, fazer uma apresentação, exatamente, fazer uma apresentação, explicar mais um pouco do que é o Team Coaching, o que é o ECF, como que isso pode ser positivo dentro da empresa, o que o 70-20-10, a implantação de um 70-20-10 dentro da empresa é interessante, esse conceito de desenvolvimento integral do capital, né, do capital humano. Hoje tem muitos profissionais, assim, departamentos de RH que não estão, às vezes não estão tendo tempo, tá? Com as atividades que estão fazendo, não conseguem estabelecer esse projeto, não ter uma ajuda para montar esse projeto e acompanhar, isso é importante, então, com certeza, é só entrar em contato que a gente passa a informação. Porque às vezes essa é uma abordagem, né, um tanto quanto diferenciada e talvez não conhecida de muitas empresas, de muitas organizações, e talvez essa pergunta do Fernando seja de muitas outras pessoas também, né? Como que eu entro com uma abordagem dessa dentro da organização, como que eu tento abrir, vamos dizer assim, os horizontes para um projeto como esse. Então, maravilha. Não sei se entrou mais alguma pergunta para você aí, aqui para a gente não. Se quiser fazer suas considerações finais, Renata, para a gente encerrar. Ok. Eu primeiro agradecer novamente pela oportunidade, né? Agradecer por estar podendo passar essa informação para vocês e poder ter essa parceria e mostrar o que é esse trabalho conjunto aí com a Exim. Tem uma proposta interessantíssima com a ECF, essa remodelagem de portfólio. Quando eu estava desenhando transformação integral, por esse fato de eu ter 23 anos de experiência na área de TI e me voltando ao desenvolvimento humano, a primeira coisa que eu pensei assim, como eu vou mapear competências da área de TI, se é uma área que a gente não tem uma regulamentação, como é que eu vou fazer isso?
e a Exim veio com essa parceria, com esse conhecimento, com essa ferramenta para agregar e mostrando que é uma coisa muito madura, que já está sendo trabalhada fora do Brasil e agora aqui no Brasil, né? Então, agradecer por essa oportunidade e dizer assim, olha, gente, hoje o foco é das empresas e eu tenho um grupo de empresas, de clientes ali que eu tenho visto grande, mostrando assim que olhar para o ser humano, olhar para o desenvolvimento da pessoa, do profissional, está sendo um foco de grandes resultados, de muita inovação e muito resultado nesse momento de crise. Então, as empresas que eu estou atendendo, que se voltaram para não vou mais só pensar em melhorar meus processos e ferramentas, mas olhar para os profissionais que estão aqui dentro, meu time, estão tendo resultados incríveis e estão falando assim, olha, a crise existe, mas a gente está inovando, a gente está empreendendo, a gente está tendo resultado, então isso é importante hoje para o dia a dia e para as empresas terem esse RH como estratégico, né? Como olhar para ele não só como um departamento que faz a gestão das pessoas de forma processual, mas de forma como aquele diamante bruto, aquelas pessoas que estão ali que podem gerar bastante resultado para a empresa e vice-versa. E a pessoa também poder se sentir parte de uma empresa que olha para ela como mais uma possibilidade de resultado dentro do dia a dia, ok? Ok, Renata, mais uma vez, muito obrigada em nome do Exim. Espero que a gente possa fazer outras apresentações aí no futuro, né? Então, seja bem-vinda, é a sua primeira participação no nosso circuito de palestras. Para o pessoal que acompanha, a gente vem fazendo isso já há 4 anos, e quando vocês receberem o link para acessar essa palestra, vocês vão ver que tem lá um repositório enorme de apresentações sobre os mais diversos assuntos, os programas de treinamento, né, de certificação do Exim. Em todos eles, a gente sempre convida os especialistas, os nossos parceiros e clientes, para que eles possam trazer informações que possam ser úteis aí no dia a dia. Então, muito obrigada. A gente se vê numa próxima edição.